Tá curioso sobre a perícia médica trabalhista? Vai passar por uma perícia médica trabalhista? Fica aqui comigo que eu vou te contar tudo depois da vinheta. Olá, seguidores trabalhadores do meu core! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Jade, advogada especialista em Direito do Trabalho, profissionais da saúde. Tem muito vídeo voltado para profissional da saúde, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, técnico, médico, enfim, todos desse âmbito da saúde aqui no meu canal. Não deixa de assistir os outros vídeos. Eu estou aqui para falar com advogados modernos, eu ajudo outros advogados a estruturarem um escritório 100% digital e converso também com trabalhadores para facilitar a vida do trabalhador. Inclusive, daqui a um tempo eu vou começar até a trazer vídeos de outros temas, a não ser direito do trabalho, né? Mas direito do trabalho é a minha especialidade. Após essa breve apresentação, quero falar com você sobre a perícia trabalhista. Vou trazer algumas dicas, eu já tenho um vídeo, link na descrição, sobre perícia, tudo sobre perícia, né? Algumas dicas para perícia, mas eu resolvi gravar um específico para perícia médica, porque eu vi que surgiram várias perguntas nesse vídeo que eu gravei. E mais do que isso, eu sei que ajuda muito, muito mesmo vocês que estão aí ansiosos para passar pela perícia. Então, bora lá para algumas dicas. Claro, queridos, que né, muita coisa pode acontecer. Eu não tenho resposta fechada para como vai ser essa perícia, mas eu posso te ajudar de alguma forma. Antes da gente continuar, por favor, se inscreva no meu canal, deixe o seu comentário, me conta como foi a sua perícia médica, me conta se você está ansioso, compartilha com outra pessoa também que vai passar por uma perícia. Conto com a sua ajuda para a gente crescer esse canal e lotar ele de seguidores trabalhadores, fechou? Bom, antes de qualquer coisa, eu já vou deixar claro que o seu advogado não vai te acompanhar na sua perícia médica. O advogado não pode acompanhar o cliente porque existe algo chamado sigilo médico. Então lá só vai ter o médico, né? O médico da empresa e se você tiver a possibilidade de contratar um médico que vai ali te representar. Somente médicos e partes estarão dentro da perícia. Bom, o perito vai marcar a perícia, o seu advogado vai ser comunicado e o seu advogado, então, vai te comunicar. Provavelmente, a perícia vai ser realizada no consultório do médico. Chegando, você vai se apresentar na recepção, vai entrar, então, na sala do médico. Pode ser que, às vezes, se atrase. Você, trabalhador, nunca pode se atrasar. Mas conte que juiz, perito, todo mundo vai se atrasar, tá? Mas você não pode, porque se você se atrasar, meu filho, você vai perder o processo. E aí, então, entrando na perícia, o perito vai fazer algumas perguntas para você. Ah, que tipo de pergunta, Jade? Provavelmente ele vai te perguntar sobre o seu passado. Eu vou te contar um segredo. Quando ele te pergunta sobre o seu passado, ele está querendo caçar elementos lá do seu passado para dizer que você não tem direito ao reconhecimento da doença do trabalho ou do acidente como culpa da empresa. Então ele vai caçar, vai perguntar da sua família, se você tem trauma familiar, no caso de depressão, por exemplo. Vai perguntar seu peso, para ver se você está acima do peso e de repente alegar que o problema da coluna é por causa disso. Ele vai caçar a sua vida todinha anterior. E aí você tem que estar ligado com relação a isso, né? Já tô te dando a dica aqui. Não estou falando que você tem que mentir, não é isso. Mas estou dizendo que o perito não é seu amigo. Muito pelo contrário, ele está ali, teoricamente, para ser isento, para fazer uma perícia justa, mas a gente sabe que não é sempre que isso acontece, entende? Então, é muito importante que você preste atenção nas perguntas que o perito fez. Não fique nervoso. Tenha atenção nas perguntas para você responder, obviamente, o que mais te beneficia, né? Porque se a doença não tem ligação com algo do seu passado, então, cuidado com o que você vai falar, porque ele vai usar isso contra você. Essa é a lógica, tá? É importante que você leve toda a documentação médica no dia da perícia. Então, separa uma pastinha com aqueles documentos que você entregou para o seu advogado, o documento físico, né, para você entregar para o perito. Olha lá as datas, né, vê se tem documentação médica só de depois do período que você desenvolveu a doença, porque se de repente você juntar uma documentação de um período anterior, o perito também vai usar isso contra você. Preste atenção nas datas e na documentação médica que você está levando para o perito, tá bem? Além disso, é importante que você também leve a sua documentação pessoal para se identificar ali no momento. Se tiver carteira de trabalho digital, leva digital. Se não tem, leva física. Leva tudo que te identifique
na perícia. Pode ser que ocorra um pequeno exame médico ali, tá? O perito, então, se, sei lá, um problema da coluna, vai ver se você agacha, se você não agacha, se você consegue, se é problema no joelho, se você também consegue agachar, enfim, vai fazer um exame, quase nenhum faz, né? Na maior parte eles só olham, das vezes eles olham pra sua cara e falam se a doença é do trabalho ou não. Ai, meu Deus, polêmica aqui. Mas pode ser que um perito mais aplicado resolva fazer essa perícia de analisar de fato quais são as limitações do seu corpo para identificar se a sua capacidade de trabalho diminuiu, tá? O perito, ele tem que falar para o juiz qual é a porcentagem da redução da sua capacidade de trabalho. O que isso quer dizer? O que você fazia antes que você não consegue fazer mais por causa da doença ou por causa do acidente? Basicamente é isso. E aí existe uma porcentagem de redução da sua saúde que o perito tem que falar para o juiz, tá? Então, ele vai fazer esse exame para analisar essa suposta porcentagem. Continuando, se existir a possibilidade de, como eu disse ali no começo, de você contratar um médico para te acompanhar, eu sei que é difícil, né? O trabalhador às vezes foi mandado embora, nem recebeu as normas decisórias, como é que vai contratar um médico? Mas se existir essa possibilidade, você precisa pontuar isso para o seu advogado para vocês contratarem um médico assistente técnico para te acompanhar na perícia. Geralmente, o fato de ter um médico ali na perícia faz com que o perito te respeite um pouco mais, porque às vezes quando você vai sozinho, acaba passando por algumas situações desconfortáveis, tá bem? Não é possível que você grave a perícia, né? Existe essa questão do sigilo médico, não ser exposto o que aconteceu ali dentro da perícia. Mas assim que você sair da perícia, se você puder, mande um áudio para o seu advogado para relatar tudo o que aconteceu. Porque depois, se o resultado vier negativo, o próprio advogado pode juntar esse áudio no processo, enfim. Pode tentar fazer alguma coisa, ver o que não está batendo com o laudo, né, com o que o perito falou ali no documento que o perito apresentou, para tentar fazer com que reconheça essa doença do trabalho, reconheça esse acidente. Para finalizar, eu vou falar um pouco sobre como você vai se apresentar na perícia. Não estou falando aqui para você fazer um teatro, não estou falando sobre encenação, tá? Não é isso. Mas eu quero te lembrar, principalmente, que nos casos de depressão, por exemplo, existe um estigma na sociedade, existe um preconceito. O que as pessoas pensam? Que pessoas que se arrumam, que pessoas que estão bem vestidas não têm depressão. Sei que é idiota isso, eu sei que é ridículo. Mas vai pensar nisso para se apresentar na perícia. Infelizmente tem que pensar. Por quê? Porque eu já vi muitos casos em que a pessoa estava muito mal, e ela acabou indo bem vestida ali na perícia, né? Porque acha que é um momento de se apresentar, né? A pessoa às vezes coloca isso na cabeça, nossa, eu tenho que ir, vou falar com o juiz, sei lá, vou falar com o fulano de tal, eu tenho que estar apresentável. E às vezes o perito usa isso contra você. Não tô falando que você tem que ir mal vestido, nem nada do tipo, mas você tem que se apresentar como de fato você está se sentindo. Tá se sentindo mal? Vai se apresentar mal. É isso. Não vai se apresentar, fingir que tá bem se não tá bem, entende? É essa a ideia. A gente tem que contar com o preconceito da sociedade, principalmente com questões que envolvem a nossa saúde mental, porque nós estamos em busca da justiça. E a justiça, ela é cega, se é que vocês me entendem. A justiça ela é feita por seres humanos, e os seres humanos eles são imperfeitos, e a gente tem que levar isso em consideração para se apresentar numa audiência, para se apresentar numa perícia. Tá bem? Então assim, eu trouxe algumas dicas básicas de como funciona uma perícia trabalhista. É claro que eu não tenho como falar aqui para vocês as perguntas que o perito vai fazer, mas o básico, a estrutura da perícia é ele saber sobre o seu passado, saber quais são as limitações que você tem hoje, saber o que aconteceu no trabalho para que a doença se desenvolvesse. E você tem que pensar sim que o perito ele vai com uma ideia na cabeça de buscar elementos para dizer que essa doença não é por culpa da empresa, não é por culpa do trabalho. Então, por isso que a dica mais importante é preste atenção na pergunta, preste atenção no que você vai responder, tá bem? Então é isso, me conta aqui como foi a sua perícia, se você está ansioso, deixe dicas para mais vídeos, porque eu estou ansiosa aqui para gravar um próximo vídeo para você e para saber se foi tudo bem na sua perícia trabalhista, tá bem? Um beijo da Jade e até a próxima.